Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar um tempinho para quem está entrando conosco nesse dia, mais uma vez. Eu daqui não consigo visualizar, mas nossa contra-regra ajudante vai observando ali se tem alguém entrando. Só aguardar um pouquinho os irmãos começarem a entrar, amém? Vamos dar início, vamos orar, agradecer ao Senhor, amém? Por mais um momento que nós podemos estar juntos, que nós podemos compartilhar da palavra. E hoje nós vamos fazer um formato que nós fizemos há 2 semanas atrás, né? De um estudo, uma conversa a respeito da Bíblia, da palavra e da aplicação dessa palavra para a nossa vida como igreja. E a partir de hoje, até mesmo a partir da ministração da quinta-feira passada, né? Quem acompanhou e quem não acompanhou, você pode acompanhar os nossos cultos e as ministrações passadas no nosso canal do YouTube, onde Maurício falou a respeito de Romanos, capítulo 12, né? Ele ministrou sobre Romanos 12, sobre entregarmos nossa vida ao Senhor como sacrifício vivo, e a partir da semana passada, nós desejamos começar uma série de estudos sobre ser igreja, e isso vamos fazer a partir de hoje, amém? Bom, antes de orar, deixa só lembrar algumas coisas, né? Quem está acompanhando pelo Instagram, assim que terminar, você está acompanhando ao vivo, assim que terminar você vai ter o culto disponível, o estudo disponível, assim como os outros cultos disponíveis também na nossa página no YouTube. Quem acompanha pelo Facebook depois fica salvo lá no Facebook. Quem acompanha pelo Instagram só consegue acompanhar ao vivo e depois está disponível na nossa página no YouTube. Nosso pastor não está conosco hoje, ele está nesse momento junto com os outros pastores do ministério em uma reunião, e aí por isso ele não está conosco. Nós faríamos no formato que fizemos na outra semana, né, um estudo a 2, mas faremos a partir da próxima semana dessa forma, mas vamos iniciar hoje, amém? Eu queria te convidar a orar nesse momento, aonde você está, a falar com o Senhor, colocar seu coração diante do Senhor, colocar sua vida, sua casa, sua família. Se você tem algum pedido também nesse momento, se você tem uma necessidade ou algo que está de alguma forma afligindo ou incomodando o seu coração e você quer nesse momento aproveitar dessa oração juntos como igreja para fazermos conhecidos diante do Senhor, faça isso, vamos orar juntos. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada mais uma vez por podermos estar como igreja reunidos, ainda que distantes fisicamente, mas unidos no mesmo espírito, num só propósito, debaixo da mesma graça, da mesma unção. E assim nós te agradecemos por essa oportunidade que temos mais uma vez, de juntos compartilharmos a tua palavra, de juntos compartilharmos da vida que temos em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço por cada um daqueles que nesse momento estão conosco, daqueles que vão ouvir ainda essa palavra, essa ministração, Senhor, e daqueles que nessa hora, junto conosco, estão clamando ao Senhor. Eu te peço que o Senhor seja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar, trazendo nesse momento respostas, trazendo nesse momento a tua cura, Senhor, aqueles que precisam, trazendo nesse momento, Senhor, a tua paz e a tua graça, Senhor, que é suficiente para as nossas vidas. Te pedimos, visita cada vida nesse instante, visita cada casa, visita cada família. Nós te damos graças pelos nossos irmãos que têm tido testemunhos, Deus, da tua
bondade, da tua misericórdia, do teu favor, como o nosso irmão Marcos Ramos e sua família. Senhor, nos alegramos com esses. Senhor, também junto com aqueles que têm nesse tempo clamado a Ti por cura, por uma intervenção, por seus familiares, por seus amigos e amados, nós juntos nos unimos Te pedindo, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga respostas, que o Senhor traga a provisão necessária para a alma e para o coração de cada um, que o Senhor traga paz nesse momento. Oramos pela família do irmão Marcos Morgado, Te pedimos que o Senhor guarde seus familiares, traga conforto nesse momento. Senhor, assim como igreja, nós nos unimos nesse tempo, Senhor, Te pedindo que a Tua paz seja sobre cada um de nós, sobre nossos lares e sobre nossas famílias, Senhor, e que a convicção de quem somos em Ti a cada dia se fortaleça em nossos corações, entendendo que o que temos e o que somos não é por nossa causa, não é por nosso mérito, mas é pelo que Jesus fez e é por nós, Pai. Assim nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e Te pedimos, fala conosco através da Tua palavra, nesse instante, que o Teu Espírito nos instrua, nos ensine, nos conduza na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então hoje nós vamos começar a falar sobre o tema ser igreja. E eu sei que esse tema é um tema abrangente, né? Mas nós vamos buscar em cada semana ver alguns aspectos a respeito desse tema, sobre o que é ser igreja. E esse título, esse nome foi proposital mesmo, ser igreja. Por que ser? Porque igreja é algo que nós somos. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, todos aqueles que creem e vivem nele e que foram em Cristo feitos filhos de Deus, nós não fazemos apenas parte de uma igreja. Nós somos a igreja viva de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja que é atemporal, a igreja que está além do tempo, os que fazem parte, os que são igreja em todo o tempo, os que creram em Jesus em todo o tempo e os que ainda hão de crer em Jesus, mas está além do espaço físico, porque nós somos igreja onde estamos. Então, esse nome é proposital, ser igreja, o ser é porque é algo que de fato nós somos. Muito mais do que um lugar aonde nós vamos. E é interessante que nós crescemos, né? Todos nós crescemos num meio, num ambiente, independente de irmos a uma igreja ou não, né? De termos essa prática, de termos uma religião ou não. Todos nós conhecemos essa expressão e normalmente nós crescemos associando essa palavra igreja a um lugar, né? Até mesmo pelo menos na minha, né? Já faz um tempinho, a alfabetização, a gente tem lá A, E, I, de igreja. Algumas vezes, algumas cartilhas, na nossa época havia cartilha, havia I de ilha, mas na maioria, né? Muitas das vezes, aí um desenhozinho de um templo, um lugar, I de igreja. E esse nome nós escolhemos de forma proposital para nos trazer a atenção daquilo que nós já sabemos, mas muitas vezes nós, com o tempo, com a prática e com essa nossa formação mesmo, com isso que nós carregamos, esse entendimento às vezes de que igreja é um lugar aonde nós vamos. E nós temos sim um lugar onde nós vamos e nos reunimos como igreja, mas igreja é algo que nós somos, como filhos de Deus e como aqueles que creem em Jesus e vivem nele e através dele. Então, o propósito desse estudo, a princípio, é esse: é nós entendermos o que somos como igreja, por que e para que somos igreja. E ser igreja, essa palavra, nós vamos ler lá Romanos 12 daqui a pouco, mas essa palavra igreja é utilizada, um texto que nós conhecemos muito, está lá no Evangelho de Mateus 16, 18, quando Jesus está falando com Pedro
né? E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós vamos ver esse texto em alguns dias mais à frente, mas quando Jesus fala assim, eu edificarei a minha igreja. Jesus usa essa palavra, a palavra igreja vem transliterado para nós na língua portuguesa da palavra grega eclésia ou eclesia, que significa os chamados para fora, ou chamados para uma missão. E vem de uma outra palavra no hebraico, kahal, que é a língua do Antigo Testamento, né? Essa palavra já era utilizada no Antigo Testamento diversas vezes, e no Novo Testamento nós temos essa palavra no grego como eclesia. E a palavra hebraica, que nós entendemos como eclésia ou eclesia e entendemos como igreja, tem o sentido de assembleia, congregação ou comunidade, que é a palavra que era usada para a comunidade de Israel, a congregação de Israel, a assembleia dos filhos de Israel. Então, todas as vezes que essa palavra era utilizada, né, no Antigo Testamento, referia-se a pessoas, a uma comunidade, a uma assembleia, a uma congregação, a congregação de Israel. Então, a palavra comunidade, e todas as vezes que essa palavra referia-se a pessoas e não necessariamente a um lugar. Então, o que é ser igreja? E o que nós vamos ver, qual o entendimento que a gente precisa resgatar de início a nós, é que igreja é a comunidade das pessoas que creem em Cristo e se tornaram assim filhos de Deus, que creem em Jesus e vivem nele e por ele. Então nós não fazemos parte de uma igreja, claro, fazemos parte de uma instituição em que nós chamamos igreja e usamos essa expressão, ir à igreja, no sentido de um lugar ou de um templo, mas ser igreja de fato não é fazer parte de uma instituição. Nós não, a princípio, fazemos parte de uma igreja, nós somos a igreja de Jesus, a comunidade, a congregação dos santos, daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, ser igreja fala de algo que é vivo. A Bíblia chama a igreja de Jesus do corpo de Cristo. Corpo é um organismo que está vivo e só funciona porque está vivo, porque tem vida e está ligado a uma cabeça, a uma só cabeça, que é Cristo. Um corpo se move, um corpo se movimenta, um corpo age. Então nós vamos, a partir de hoje, pensar um pouquinho sobre isso. O que é ser igreja? Para que e por que somos igreja nesse tempo? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos ler, foi o texto lido na semana passada, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria ler numa outra versão, que é a NVT, a nova versão transformadora, diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse trecho aqui, que nós lemos da Bíblia no Novo Testamento, está na carta de Paulo à igreja de Roma. Paulo escreveu, e os outros apóstolos, mas Paulo foi o que escreveu mais cartas no Novo Testamento,
as igrejas aqui no primeiro século, e a gente chama de igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século, os primeiros cristãos, Paulo escreveu várias cartas às igrejas, outros apóstolos também escreveram, como Pedro, João. Então, o que era a igreja? A gente falou um pouquinho sobre ser igreja. Essa carta foi destinada à igreja de Roma. E é muito importante quando a gente lê a Bíblia, e por isso nós chamamos de estudo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas particularidades da Bíblia. É muito importante a gente buscar entender o tempo em que essas palavras foram escritas, o que a gente chama de contexto, para quem foi escrito, quem escreveu, porque isso traz um entendimento maior das escrituras para nós. E eu te aconselho, eu ouvi algo esses dias muito interessante, a mais do que ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam em ler a Bíblia, ou a ter práticas que nós chamamos de religiosas. E por que você lê a Bíblia? Ou por que lemos a Bíblia? Porque precisamos cumprir um compromisso, uma obrigação de ler a Bíblia todos os dias, porque senão Deus vai ficar aborrecido comigo, porque senão eu não cumpri a minha obrigação de ler a Bíblia hoje, ou de orar, Então, mais do que ler a Bíblia, estude, nós precisamos ler a Bíblia. Mas não é porque Deus precisa que eu leia a Bíblia, né? Deus não precisa que eu leia a Bíblia, Deus não precisa que eu ore, eu preciso dessa palavra para a minha vida, para como viver nesse tempo. Eu preciso orar, porque eu preciso viver e aprender a viver nesse tempo em comunhão com Deus e sendo dirigida por Ele. Então busque estudar a Bíblia, busque conhecer, essas palavras e a riqueza que tem por trás e que o Espírito Santo vai trazer à luz a você através da palavra. Então, quando Paulo escreve a igreja de Roma, a carta aos Romanos, Paulo está escrevendo à comunidade dos cristãos que viviam na cidade de Roma. O que acontecia com essas cartas? Elas eram lidas nas igrejas da época. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas, o Apocalipse, o livro da Revelação que Jesus deu a João, elas eram enviadas às igrejas, as igrejas estavam crescendo, as pessoas estavam se convertendo, primeiro os judeus e depois quando os judeus saem de Jerusalém por conta da perseguição e se espalham pelo mundo da época, o evangelho vai crescendo e os gentios vão se convertendo e a igreja vai crescendo. E a igreja vai crescendo como? Nas casas das pessoas. Os cristãos vão se reunindo em lugares onde há espaço para que eles se reúnam. E essa é a igreja de Jesus. Atos tem uma expressão, no livro de Atos tem uma expressão muito interessante que diz que a palavra de Deus se multiplicava. Sabe como que a palavra de Deus se multiplicava? Porque eles nem tinham o Novo Testamento em mãos, como eu e você temos hoje. A palavra de Deus se multiplicava através da vida desses cristãos, que eram a igreja de Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus e transmitindo através das suas vidas, através da sua fala, mas através principalmente do seu viver, do seu modo de viver. E os apóstolos têm o cuidado de escrever as igrejas que estão crescendo, que estão surgindo, doutrinar as igrejas, trazer a doutrina bíblica, e lembrar dos ensinamentos de Jesus e cuidar dessas igrejas. E essas cartas chegam, essa carta à igreja de Roma, a gente quando pensa assim, a carta escrita à igreja de Roma, não havia um lugar, uma igreja em um lugar só. Era a igreja que estava na cidade de Roma, em vários lugares, como nós nos reunimos hoje, em vários lugares diferentes, mas somos a igreja de Jesus. E essas cartas eram copiadas, também muitos outros cuidados. Essas palavras puderam chegar até nós hoje e eram lidas às igrejas. Imagina essa carta aqui, lida, e aí a gente, o tamanho da carta aos Romanos, lida para os irmãos, em uma das comunidades da igreja de Roma. Então, quando fala a igreja de Roma, eram os cristãos que viviam na cidade de Roma. Essa carta passava. A gente conseguir imaginar a beleza disso,
dessa carta indo a vários irmãos em vários lugares sendo lida, essa e várias outras. E aí, nós vamos falar aqui de 2 textos só. Mas por que eu estou falando isso? Porque está no meio de uma carta, no meio de todo um contexto, de toda uma instrução que Paulo traz para uma igreja de um determinado lugar, para um povo, para cristãos que viviam, judeus e gentios ou não judeus, né? Debaixo de uma realidade naquela época do Império Romano e de início também de perseguição. E esse texto que nós começamos a ler, ele começa dizendo assim: portanto, irmãos. Então é lógico que o texto da carta não começou aqui, né? Ninguém, por exemplo, eu não chamo meus filhos e falo assim: ai, Natália, portanto. Ninguém começa um discurso com portanto. E ela vai falar, portanto o quê? Por causa do quê? Do que você estava falando. Paulo estava falando de algo antes, para ele começar assim, portanto é uma conclusão que nós chegamos depois de termos dito algumas coisas. Por isso esse texto começa, esse trecho da carta começa com portanto. Se você voltar um pouquinho, e na semana passada o pastor deu até a instrução de quem pudesse, desejasse, lesse a carta aos Romanos. Se você voltar no capítulo 8, o capítulo 8 começa com essa mesma expressão, portanto. Lá no capítulo 8, nós não vamos ler agora, é um texto que nós conhecemos também, Paulo diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O capítulo 8 é um resumo de tudo que ele falou do capítulo 7 ao capítulo 1. É como se Paulo estivesse dizendo assim, por causa de tudo que Cristo fez, porque a temática da carta aos Romanos é, nós fomos justificados, feitos justos diante de Deus, salvos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Por meio da graça de Deus, nós somos salvos e isso acontece mediante a fé. E dos capítulos 1 ao 7, Paulo explica tudo isso e quando chega no capítulo 8 ele diz assim, por causa de tudo que Cristo fez e porque vocês foram justificados por meio da graça através da fé, portanto, por causa disso, aí ele resume, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí ele continua falando, e quando chega no capítulo 12, mais uma vez ele diz, portanto agora, tudo que até aqui vocês viram que Deus fez e está fazendo no meio de vocês, vocês devem viver assim. Portanto, por causa de tudo isso, de toda essa realidade que vocês entendem que receberam pela graça e creem pela fé em Cristo, como vocês devem viver? Como vocês devem ser igreja? Por isso, vivam assim. Como? Como igreja de Cristo. Quando a gente fala igreja, nós falamos da palavra igreja, né? A nossa mente geralmente produz algumas imagens, por conta de toda a nossa vivência, de toda a nossa realidade social, cultural. Então, pelo menos 3 imagens a gente produz quando a gente fala igreja, que é um lugar, um templo. E nós falamos sobre isso, né? Nós aprendemos que igreja é um lugar, mas em Cristo e a palavra de Deus nos mostra que igreja é muito mais do que isso. A igreja de Jesus Cristo é a comunidade daqueles que creem. Mas quando nós pensamos em igreja, nós automaticamente trazemos algumas imagens. Uma delas é relacionada a lugar, templo. Outra é culto, no sentido de serviço, ou ritual, ou liturgia, e aí envolve pessoas. Nós, quando nos reunimos como igreja e cultuamos, nós temos normalmente uma liturgia. Nós cantamos, oramos, ouvimos a palavra e podemos ter outros momentos. Então, quando nós pensamos igreja, normalmente nós pensamos nisso, em culto, uma forma de culto, e associamos isso à liturgia, serviço, ritual, e as pessoas envolvidas, quem faz o quê, quem serve, como. Uma outra coisa que normalmente nos vem é sacrifício, ou oferta, ou aquilo que se dá, assim, adoração. Então, eu queria pensar em 3 coisas com você. Sobre uma nós já falamos, lugar. Nós já vimos que nós somos igreja.
Então, isso está além de um lugar. Mas duas coisas que Paulo fala nesse primeiro versículo aqui, que é culto e sacrifício. E Paulo aqui está instruindo a igreja de Roma agora como eles devem viver a partir de tudo que eles entenderam, que eles receberam e entenderam de Cristo. E aí ele vai dizer: irmãos, eu rogo a vocês, ou eu peço pelas misericórdias de Deus, eu insisto a vocês. E aí ele vai dizer como ser igreja. Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que se ofereçam em sacrifício. Algumas versões diz que vocês entreguem, nós lemos, a NVT fala sobre o corpo de vocês, que entreguem seu corpo a Deus, que vocês se entreguem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando de entrega, aqui o corpo de vocês, essa expressão é no sentido de entrega mesmo. Por isso a NVI nem traz o corpo, mas traduz essa expressão corpo de vocês como que vocês se ofereçam em sacrifício. Qual é o sacrifício, a oferta, o que se dá na igreja de Cristo? O que de fato se entrega na igreja de Cristo? O que Paulo está dizendo aqui é sobre a entrega de si, é sobre a sua vida. Tem um texto lá em Atos que Paulo está falando no Areópago, na Grécia, onde ele diz uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sacrifício, oferta, o que se dá, o que se entrega na igreja, não são as coisas necessariamente. Não são as coisas que nós podemos levar, que nós podemos fazer, que nós podemos falar, mas o sacrifício, a oferta aqui é a vida. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que não é sobre o que eu faço, ou sobre o que eu dou no templo, em um lugar específico, mas é sobre o que eu faço e o que eu entrego na vida. Isso está muito além de um lugar, está muito além do templo. Não é sobre o que eu dou, sobre o que você dá ou o que você faz no templo, em um momento, em um lugar específico, mas é sobre o que eu entrego na vida. É sobre vida que ele está falando. Por isso que ele chama de sacrifício vivo, porque a minha vida não é o meu dinheiro, não é a minha música, não é uma parte do meu tempo que eu separo para me reunir ou para congregar, ainda que isso tudo seja importante, porque essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas é mais do que isso. É a minha vida. Por isso ele chama de sacrifício vivo, de sacrifício santo. É uma vida separada para Deus. E agradável, porque é esse sacrifício, é essa oferta que de fato agrada a Deus. Porque eu posso cantar, eu posso ir a algumas coisas e não ter significado nenhum. Então, ser igreja e o sacrifício que envolve, a oferta que envolve a igreja é a vida. É sobre vida. É muito mais do que um dia, um lugar e um modo específico de fazer. Mas é sobre como vivemos com Deus. Em todos os lugares, todos os dias, de todas as maneiras. E é interessante que nesse tempo que Paulo está escrevendo aqui à igreja, o templo em Jerusalém ainda estava de pé. Havia ainda o sacerdócio, os sacrifícios estavam acontecendo. Os judeus que não entenderam o sentido dos sacrifícios, do templo, do sacerdócio, de que tudo isso apontava para o sacrifício perfeito que já tinha vindo. Jesus Cristo já havia morrido, já tinha ressuscitado, já tinha estabelecido a verdadeira, única, verdadeira e eterna aliança. E o sentido de tudo aquilo que transportava para algo maior, que era Cristo Jesus. E aqueles que entenderam isso, continuavam vivendo com os sacrifícios do templo. Os sacrifícios de animais, sombra do sacrifício verdadeiro,
continuavam existindo. E é nesse tempo que Paulo está falando para a igreja assim: vocês são o sacrifício agora. Não é mais ou apenas aquilo que você dá num tempo, de um modo específico, num lugar específico. Mas é sobre a sua vida. É sobre como você vive em todo o tempo e em todo lugar. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o culto? Aí Paulo diz: ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. E aí a versão NVI diz: este é o culto racional de vocês. E essa é outra imagem que a gente tem quando a gente pensa em igreja, né? Talvez a primeira, né? Culto. E nós, além da expressão que nós temos, e que não é errada em si, né? Mas a gente precisa apenas entender o sentido disso. Quando nós dizemos eu vou à igreja, é muito mais do que isso, né? Nós somos a igreja e nós nos reunimos como igreja em um lugar. Da mesma forma, muitas vezes a gente diz assim: eu vou ao culto. Não que a expressão em si esteja errada, mas se o entendimento da expressão não é correto, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos o culto. É que o culto não é mais simplesmente a liturgia, o ritual, cantar 3 músicas, orar, ofertar e pregar a palavra. O culto são vocês. A sua vida como oferta, o modo como você vive, a sua entrega de vida a Deus, diária, em todo tempo e em todo lugar, esse é o seu culto. Ou na outra versão que nós lemos diz: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Este é o culto racional de vocês. Muitos, às vezes, interpretam esse racional como razão, mas não é esse o sentido dessa palavra aqui de fato. Essa expressão culto racional é uma expressão hebraica, e lembra que nós falamos que o culto no templo em Jerusalém continuava acontecendo. Então os judeus tinham uma ideia do que era culto, templo e sacrifício, de acordo com tudo que eles viveram e estavam acostumados. E os não-judeus também, os gentios, porque todas as religiões têm essa ideia de lugar de adoração, né? Templo, de culto, de ritual, de liturgia e de ofertas, de sacrifícios ou oferendas. Então, todos, de certa forma, tinham essa ideia, e que Paulo se utiliza aqui para dizer: a igreja de Jesus está acima disso, vocês precisam entender isso. Que nós nos reunimos porque somos igreja. E a oferta e o que nós entregamos não é só naquele momento em que nos reunimos. A oferta é a nossa vida, é o modo com que nós vivemos. E isso é o nosso culto. Então o culto transcende aquele tempo, esse tempo em que nós nos reunimos de 1 hora. O culto não é esse momento em que nós nos reunimos e fazemos algumas coisas. Segundo a palavra de Deus, o culto é como você se entrega a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Esse é o seu culto racional. E esse culto racional, eu estava falando, é uma expressão que vem do hebraico de adoração do templo verdadeira de vocês. A adoração, Paulo usa essa figura mesmo. A adoração do templo, e o templo somos nós, verdadeira, adoração lógica, verdadeira, que tem razão, que tem sentido, é a vida de vocês. Porque nós podemos fazer toda uma liturgia, cumprir toda uma liturgia e não ter culto verdadeiro, e não ter culto racional, não ter adoração de fato. Então, qual é a conclusão que nós chegamos do que Paulo está nos dizendo aqui? Que culto é entrega. Culto é a entrega da nossa vida. E isso é adoração. E isso nos lembra o que Jesus
falou a uma mulher em Samaria, uma mulher samaritana na cidade de Sicar. Lembra-se? É um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus se encontra com uma mulher, Jesus passa por Samaria e ele tem uma mulher samaritana à beira de um poço, e é aquele diálogo que Jesus estabelece com a mulher pedindo água. E quando Jesus fala da vida dessa mulher, no versículo 19, a mulher, depois que Jesus fala da vida dela e ela percebe que tem algo em Jesus, e ela identifica Jesus como um profeta, e no versículo 19 a mulher diz: Senhor, vejo que é profeta, porque ele havia falado da vida dela. Nossos antepassados adoraram neste monte, aqui em Samaria. Ela estava lá no poço de Jacó. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Na verdade, a mulher estava dizendo: bom, aonde é o lugar de adorar? Qual é o lugar de adoração? Jesus disse: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Não haveria mais adoração? Não, o que Jesus está dizendo é: vocês vão entender um tempo em que a adoração vai ir além do entendimento que vocês tinham até hoje, que não está limitada a um tempo ou a um lugar. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, porque estava ali diante dela verdadeiro cumprimento de toda a profecia e de toda a manifestação daquilo que havia sido entregue a esse povo no Antigo Testamento. Está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O culto é a entrega. A entrega é a verdadeira adoração. Jesus não diz que Deus procura adoração. Deus procura adoradores. Deus busca em nós, homens e mulheres que entendem que são igreja de Jesus, que nós somos a verdadeira entrega e por isso nós somos o verdadeiro culto. E quando nós nos reunimos porque entendemos quem somos, que nós somos um corpo, e um corpo vive junto, e um corpo precisa caminhar junto, um corpo precisa estar em comunhão. E nós vamos falar sobre outros aspectos de ser igreja durante esses dias, mas a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos de fato, ou trouxéssemos à memória, é que nós somos igreja de Jesus. E ser igreja é entender que nós somos o corpo vivo de Cristo, que transcende o lugar, que transcende o espaço e que transcende o tempo. E aí, por causa disso, porque nós somos, voltando lá para Romanos 12, nós somos o sacrifício, a nossa vida é a entrega, é a oferta, é o sacrifício, é o modo como vivemos. E esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto verdadeiro, essa é a adoração verdadeira. Paulo vai dizer no versículo 12, no versículo 2 de Romanos 12: não vivam de acordo com os padrões desse mundo, não se amoldem aos padrões desse mundo, não vivam de acordo com o modelo desse mundo. A igreja de Jesus vive de acordo com os padrões de Jesus. Os padrões de Jesus são os padrões do reino de Jesus, do reino de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas semanas, mas eu queria falar de um texto com você, para nós finalizarmos esse entendimento. Jesus, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, Jesus, quando está diante de Pilatos, Jesus foi preso e vai ser entregue à morte para ser crucificado, e no diálogo dele com Pilatos diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede desse mundo. Existem duas formas, eu creio, eu vejo, de nós entendermos essa declaração de Jesus. A primeira, quando Jesus diz: o meu reino não é desse mundo,
Ele está falando que o reino de Deus, o reino a qual ele pertence e que nós pertencemos e que já está em nós e no qual nós vivemos, transcende a esse mundo, transcende a realidade desse mundo, está acima desse mundo. Isso é uma forma de nós entendermos isso e é real. Mas existe um outro modo também de nós entendermos essa declaração de Jesus. Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, Jesus está dizendo, o meu reino não funciona de acordo com os padrões desse mundo. O meu reino não funciona de acordo com a lógica desse mundo. A igreja de Jesus pertence a esse reino. A igreja de Jesus, que somos nós, faz parte desse reino. De um reino que, como Paulo diz em Romanos 12, não vive de acordo com os padrões do mundo. Isso é muito mais, e claro, se faz parte, não se amoldar aos padrões do mundo, é não viver de acordo com os padrões do mundo. Mas é muito mais do que algumas práticas. É o entendimento de que reino, ou de qual reino nós pertencemos, do reino que está acima do reino desse mundo, que transcende o reino desse mundo, mas muito mais do que isso, e por causa disso não funciona, não se move. E a igreja, se faz parte desse reino, a igreja não funciona, a igreja não se move de acordo com os padrões desse mundo, de acordo com a lógica desse mundo. Então, ser igreja de Jesus é de acordo com os padrões do reino, é viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Por isso que a ideia de culto, a ideia de igreja, a ideia de culto e a ideia de entrega não é de acordo com os padrões desse mundo. Os padrões de uma religião onde eu faço algo para receber um benefício em troca. Aonde eu dou para receber ou para conquistar algo. Essa é a lógica religiosa de acordo com esse mundo. No reino de Deus, o que eu faço é por causa do que Jesus fez. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu vivo e o que eu posso não ter nesse mundo ou não viver, não vai me tirar do lugar onde eu estou. E tudo que fazemos, praticamos, vivemos, fazemos não para receber algo, fazemos porque entendemos quem somos no reino de Deus. Entendemos que somos filhos de Deus e entendemos o que Jesus fez por nós. Então não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Essa é a lógica do reino de Deus. Esse é o padrão do reino de Deus, onde o culto não é aquilo que eu dou, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu realizo em um lugar, num determinado tempo. O culto é a nossa vida entregue a Deus. É isso que agrada a Deus. Por isso Jesus disse à mulher, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração que transcende o tempo e os lugares, porque fala de vida. E quando nós nos reunimos num lugar, e hoje nós estamos até impedidos de nos reunir por enquanto, e esse tempo vai passar, né, com segurança, no tempo que Deus nos permitir, nós voltaremos a nos reunir, mas quando nós nos reunimos, o que acontece é que a vida que temos é compartilhada entre nós como igreja. Eu não vou à igreja, nós somos a igreja de Jesus. Eu não vou a um culto, nós nos encontramos e nos reunimos para cultuar. Por isso nós continuamos cultuando. Porque eu estou aqui, você está aí, nós nos encontramos para cultuar Jesus. E isso acontece através da forma com que nós vivemos. O culto é a entrega, o culto é a vida. Os padrões do reino de Deus falam sobre isso. Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, ele diz a Pilatos, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue à morte. E eles até tentaram, né? Pedro tentou, porque não entendeu os princípios do reino de Jesus. Mas depois Pedro entendeu. Pedro se converte, como Jesus diz, e entende. E muda radicalmente sua postura. A gente vê isso nas cartas do apóstolo Pedro.
Jesus disse: se meu reino fosse desse mundo, meus servos lutariam para impedir que eu fosse preso. Mas o meu reino não funciona de acordo com os padrões desse mundo. Sabe o que Jesus nos mostra aqui? Os padrões do reino de Deus é a entrega. Eu não vou lutar para me defender ou para não ser entregue à morte. Não, pelo contrário. Ninguém toma a minha vida. Eu mesmo a dou. Os padrões do reino do nosso Deus são esses. Aonde o rei, o Deus, se fez servo e se entregou por amor a muitos, por amor a nós. Esse é o padrão maior do reino de Deus. Eu te convido, a partir de hoje, a olhar para a sua vida, a ler essa palavra, trazendo isso à sua mente. Como eu tenho sido igreja de Jesus? Sob que padrão eu tenho vivido? Sob os padrões desse mundo? Que eu preciso fazer algo para merecer, eu preciso fazer algo para conquistar um favor? Ou eu estou buscando viver, ou eu vou entender o que é ser igreja e viver de acordo com os padrões do reino, que se entrega, que se dá, que se oferece a Deus e às pessoas. Os padrões do reino de Deus nos levam a pensar: por que nós congregamos? Por que nós nos reunimos? Para cumprir uma liturgia, uma obrigação religiosa? Ou porque nós entendemos o que é ser igreja? E se nós entendemos o que é ser igreja, mesmo enquanto nós não podemos nos reunir, nós continuamos congregando, nós continuamos cultuando, nós continuamos sendo igreja. Por que eu oferto? Por que eu dou algo? Para ser mais ou melhor? Ou para cumprir um protocolo? Ou porque eu sou constrangida pelo amor de Deus, e eu sou constrangida por um amor que se entregou por mim, e hoje eu tenho prazer em ofertar, eu tenho prazer em abençoar a outros, eu sou movido pelo amor porque eu fui amado primeiro, não é isso que a Bíblia diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que eu faço o que eu faço? Eu te convido nesse tempo a olhar para a sua vida e nós pensarmos o que é de fato ser igreja. E como nós temos vivido e queremos viver e precisamos buscar viver nesse tempo. Ser igreja não é sobre o que você faz ou sobre o que você produz em algum lugar, em um determinado momento. Ainda que tudo isso seja importante, tem o seu lugar. Mas ser igreja é sobre como você vive hoje, onde você está, a contar de onde você está, até o momento, e também, inclusive, no momento quando nós nos reunimos e congregamos como comunidade de Cristo, em vários lugares sobre a terra. Sob que padrões nós temos vivido? Padrão que se dá, que se oferta. O padrão do reino de Deus. E que Jesus disse que esse era o padrão do reino do qual ele fazia parte, é o padrão daquele que entrou. Lembra, antes de Jesus, um pouco antes disso que nós lemos, de Jesus ter sido preso, está falando aqui com Pilatos, Jesus entrou no lugar onde seus discípulos haviam preparado para eles cearem. E eles não sabiam, e era a última ceia que eles estavam fazendo com Jesus antes da Páscoa, antes de Jesus ser morto, a nossa verdadeira Páscoa. E lembra o que Jesus fez? Todos entraram naquele lugar. Jesus havia mandado eles prepararem um lugar para cearem a Páscoa. E ali, nessa ceia, a gente entende, só havia os 12, os apóstolos de Jesus. Foi uma ceia dele com os 12. Tanto é que tem um momento que Judas sai e Jesus fala mais algumas palavras, só os outros que ficaram. Jesus manda eles prepararem aquele lugar e eles preparam um lugar. E lembra o que Jesus faz quando Jesus entra naquele lugar? A Páscoa estava preparada, Jesus lava os pés dos discípulos. Por que Jesus fez aquilo? Para fazer uma cena? Porque era prática dos judeus lavarem os pés, porque eles viviam num lugar empoeirado, lavar os pés. E quem lavava os pés eram os servos. O menor servo da casa. E se havia vários servos, o menor servo da casa é o que lavava o pé.
provavelmente, quer dizer, ali naquele ambiente ninguém tinha lavado os pés, porque só havia os 12. Por que ninguém lavou os pés? Porque era uma prática eles se reunirem e lavarem os pés, mas quem lavava pé era servo. E lembra qual era a discussão dos apóstolos de Jesus? Senhor, quem vai ser o maior no teu reino? Deixa os meus filhos, a mãe de 2 discípulos, sentarem um à tua direita e um à tua esquerda. Esse é o padrão desse mundo, dos reinos desse mundo. Jesus entra naquele lugar e ele olha, ninguém havia lavado os pés. Sabe por que ninguém havia lavado os pés? Eu pelo menos, me permito imaginar isso. Quem ia se rebaixar para lavar os pés uns dos outros? Todos os 12 ali eram apóstolos. Pedro, Tiago, João. Pedro ia lavar o pé de João? João que ia lavar... Todos eram iguais. Não tinha um servo, então melhor ninguém lava o pé. Ninguém é menor aqui, então ninguém lava o pé. Ninguém vai se sujeitar a isso. Por isso a reação de Pedro é tão... Pedro já era impetuoso, né? Mas é tão impetuosa quando vê Jesus indo lavar. Não, o Senhor vai lavar meu pé. Porque foi uma afronta para Pedro e para todos eles a atitude de Jesus, porque contrariava os padrões que eles tinham. Os padrões de governo, os padrões de reino, os padrões de autoridade que eles entendiam e compreendiam e esperavam que Jesus também tivesse. Jesus entrar e lavar os pés, aquilo afrontou Pedro, porque ele não fez isso com os seus irmãos. Porque ninguém ali teve coragem de fazer. Ninguém lavou o pé, porque aquilo não era serviço deles. Jesus entra e lava os pés e diz, isso eu estou fazendo para que vocês aprendam. E quando Pedro se nega a deixar Jesus lavar seus pés, Jesus fala, se eu não puder lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Você não entendeu o que é o meu reino. E você não vai ter condições de viver nele. Você não vai ter condições de servir nesse reino. Você não vai ter parte comigo, porque os princípios do meu reino são esses. O padrão do meu reino é esse. Aquele que quiser ser o maior, sirva, ame, se entregue, se doe, seja a oferta, seja o culto, seja a igreja onde você estiver, amando as pessoas, servindo as pessoas. O texto de Atos diz, Jesus andava por toda parte. Fazendo o quê? Fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Amando as pessoas, não fazendo acepção de pessoas. Deixando que qualquer pessoa viesse até ele para receber daquilo que ele tinha para ofertar. Não se fazendo superior a ninguém. Jesus entra no cenáculo e lava os pés dos discípulos. E aí Pedro fala, então tá, Senhor, pode até me dar um banho. Jesus fala, não precisa não, Pedro, é só o pé mesmo. É só para você entender e aprender o que eu estou te ensinando. E Jesus disse, eu estou fazendo isso para que vocês façam como eu lhes ensinei. Não é a partir daquele momento estabelecer um lava-pés, mas entender o que eram os princípios do reino. Nós, Igreja de Jesus, fomos chamados para viver de acordo com os princípios do reino de Jesus. Você quer servir ao Senhor? Você quer amar ao Senhor de fato? Ame ao seu próximo. Jesus disse isso, né? Ande como Jesus andou. Seja igreja. E ser igreja é ser o corpo de Cristo. O corpo só faz o que a cabeça manda. O que a cabeça determina. Se não estamos sujeitos à cabeça, a gente pode ser qualquer outra coisa. Não o corpo dessa cabeça. Então, não é ser igreja. Eu quero encerrar com essa frase que eu já falei. E gostaria de falar mais uma vez. Não é sobre o que você faz, sobre o que você produz em um lugar ou em um determinado momento. Ser igreja é sobre como você vive. Sendo o culto, sendo a oferta. Andando como Jesus andou. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. E nós vamos continuar na próxima semana. E eu te convido a pensar sobre isso. Honestamente, a se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me ensina a ser igreja nesse tempo, sobre tudo nesse tempo que temos vivido. Nos ensina a ser igreja, me ensina a ser igreja.
igreja, não sou igreja individualmente, nós somos o corpo de Cristo. E a igreja de Jesus viva sobre a terra, precisa se mover sobre essa terra. Só que não é de qualquer forma. Não é de acordo com os seus padrões ou de acordo com os padrões desse mundo, mas é de acordo com os padrões do reino de Deus. Andando como Jesus andou, servindo como Jesus serviu, amando como Jesus amou. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. E, Senhor, eu quero te pedir nesse tempo, nos ensina a sermos igreja de Jesus. Nos ensina a olharmos sinceramente para a tua palavra, a olharmos sinceramente para o que Jesus falou, para o que Jesus ensinou, para o que Jesus viveu, e nos enxergarmos diante dessa realidade. Como nós temos vivido, como nós temos andado, o que nós temos feito. E a de fato sermos igreja de Jesus, a buscarmos ser a tua igreja, a viver como Jesus viveu, a ser o corpo de Cristo nessa terra, manifestando a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor nesse tempo, através das nossas vidas. Livra-nos, Senhor, do padrão desse mundo, do padrão do princípio egoísta, de que tudo o que fazemos é para o nosso benefício próprio. É porque eu quero, até mesmo o entendimento desse texto que nós lemos aqui, que quantas vezes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes nós entendemos ou é entendido apenas como algo para o nosso próprio benefício, que nos satisfaça. Senhor, nos livra desse padrão, desse mundo, aonde tudo o que fazemos ou buscamos é para um benefício próprio. Livra-nos desse princípio egoísta e nos ensina a viver de acordo com os padrões do teu reino, que viver a tua boa, perfeita e agradável vontade fala de como nós vivemos manifestando a tua vontade no mundo. Aqueles que estão ao nosso redor, amando ao Senhor e amando as pessoas, adorando ao Senhor através daquilo que nós fazemos no nosso viver diário, através das nossas práticas, através da nossa vida. Nos ensina, Senhor, a ser igreja nesse tempo, a entender que nós somos a comunidade, a assembleia, a congregação dos filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, que nós somos a entrega, nós somos o culto, nós somos a igreja e desejamos viver segundo os padrões e os princípios do teu reino. Fala conosco, Senhor, fala com cada um nesses dias, através da tua palavra, do teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Na próxima semana nós continuaremos falando sobre ser igreja. Eu espero que você seja abençoado com essa palavra. Se você desejar, compartilhe essa palavra com alguém. E leia esses textos mais uma vez. Leia a palavra do Senhor. Leia o livro de Atos, que é a história dos nossos primeiros irmãos da igreja do Novo Testamento, como a igreja de Jesus começou a crescer e essa palavra se multiplicar no meio dos primeiros cristãos. Leia. Sim, um recadinho ali. E na próxima semana nos encontraremos para continuarmos falando sobre ser igreja. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Você poderá vê-lo daqui a alguns minutinhos ou compartilhar para alguém. No Instagram ele não ficará disponível, lembrando, né, mas está disponível no nosso canal no YouTube. Se você entrar lá também, como se diz, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, curta o vídeo e também está disponível no Facebook. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. É muito bom estar com vocês de novo. Até o nosso encontro no próximo domingo, às 19 horas. Um grande abraço a todos.